Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais uma live semanal. Tô aqui de cenário novo hoje, casa nova, para poder conversar com vocês aí como as más escolhas alimentares podem vir a interferir quando a gente pensa em saúde para o nosso corpo, né? Então vamos bater um papo um pouquinho sobre isso hoje. Vamos entrando aí, pessoal. Boa noite! Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Laísa Arajoto, eu sou nutricionista e mestre em ciências da saúde. Então a ideia aqui do nosso bate-papo da live de hoje é justamente a gente poder ir conversando e vocês entenderem um pouquinho melhor, né, o como realmente os nossos hábitos alimentares, eles vão interferir quando a gente pensa aí em dores pelo corpo. Então, quero saber aí de onde vocês estão falando. Estão falando não, né? Estão assistindo minha live. Vamos conversar um pouquinho aqui antes. Boa noite para todo mundo. Muito bom, gente. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente pensa em hábitos alimentares errados, né? Eu sempre falo que não é porque você... o que eu ouço muito são as pessoas falarem assim pra mim: ah, Laís, mas eu como igual desde quando eu tenho 15 anos, né? Então, a minha alimentação, quando eu tinha 15 anos, é igual a de hoje em dia. E é esse o ponto X da questão, pessoal. É esse o grande... eu falo que a virada de chave, a hora que a gente entende essa virada de chave, é a hora que você começa a mudar realmente os seus hábitos, né? A fazer escolhas alimentares, mas dentro do ideal para o seu corpo. Porque não adianta você fazer a mesma alimentação que você fazia com 15 anos, é aí que você adoece. É aí que as dores começam a aparecer. Não tem segredo. Não tem como você querer manter as mesmas alimentações com o seu corpo de 15 anos. Enquanto você não entender isso e não evoluir junto com o seu corpo, é a hora que realmente as dores vão aparecer. E aí a gente não entende, né? A gente fala, eu tô envelhecendo, minha mãe tem essas dores, é por isso que eu tenho. Mas, pessoal, eu sempre falo isso. As dores que nossos pais têm, né? Nossas vós, enfim, coisas mais genéticas, é óbvio que tem a parte genética que vai interferir, não tenho dúvida, mas tem muito mais ligação o gatilho que você dá ao longo da sua vida. Então, ou seja, você pode sim desenvolver, por exemplo, uma artrite reumatoide, porque sua mãe tem, sua avó tinha, enfim. Mas o gatilho quem dá é a sua alimentação, é o seu estilo de vida durante todo esse tempo. Durante todos esses últimos anos. Então, enquanto você não parar pra olhar isso, realmente você vai ficar toda hora dando murro e ponta de faca, realmente as dores vão ficar cada vez piores. E o seu corpo entra num quadro de inflamação, né? Não tem como a gente não pensar nisso. Porque quando a gente pensa aí em alimentação errada, é quando a gente vai comendo alimentos que o nosso corpo não tolera e uma hora ele vai inflamando. Eu sempre uso muito a analogia do potinho. É tipo um potinho que ele vai transbordando, vai enchendo, na verdade, né? Vai enchendo, uma hora ele transborda. Só que se você não entende isso, você cada vez mais vai deixar esse potinho transbordar. E aí é a hora que as dores aparecem. Então, não tem como você querer ter a mesma alimentação que você tinha com 15 anos. Esse é o primeiro ponto. Aí até a Jéssica perguntou aqui, né? Como desintoxicar o corpo? Então, a gente tem que começar a fazer escolhas alimentares melhores para o nosso organismo. Eu sei que a gente tem muito hábito, né, de abusar muito no consumo de farinha branca, né, no consumo de açúcar, porque a nossa geração é muito dessa, né? A nossa geração é a geração que consumia demais esses alimentos. Só que, ao mesmo tempo, esses alimentos lá atrás, quando a gente tinha 10, 11 anos, a quantidade de produtos dentro desses alimentos, ou até mesmo o glúten em si, era diferente de hoje em dia. E aí é por isso que hoje em dia o seu corpo não tolera. E a hora que você come, você tem estufamento, gases, abdômen distendido. Então não é nem que tem que deixar de comer, tá, Jéssica? O ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é aprender a diminuir o consumo. Só de você diminuir o consumo já vai ajudar muito
a você desintoxicar o seu corpo. Porque pensa, todo dia você consumindo uma dose de alimento inflamatório para o seu intestino. Então de manhãzinha é uma torrada, lanche da manhã, uma bolachinha, no almoço, um macarrão, lanche da tarde, pão, à noite, pão. O que acontece com esse intestino? Chega uma hora que ele não dá conta de metabolizar isso. É a hora que começam a aparecer as dores. O nosso intestino, gente, ele é feito em blocos, né? Então, todos esses blocos, eles têm que estar juntinhos para o corpo ser saudável, vamos dizer assim. Só que ao longo da vida, esses blocos vão ficando frouxos. E aí, quando esses blocos ficam frouxos, é como se fosse uma parede. A ideia do intestino realmente é proteger de tudo que a gente come, de alimentos muito inflamatórios, né? Então, é proteger que esses alimentos não passem pelo nosso corpo e não caia na corrente sanguínea. E aí, quando a gente tá com esse intestino mais danificado, ele fica frouxo, esses alimentos passam pela corrente sanguínea, né? Passam pela parede do intestino e caem na corrente sanguínea. E aí, quando isso acontece, é a hora que você começa a longo prazo desenvolver alguns tipos de doença, como uma colite, artrite, tireoidite de Hashimoto e até algumas mais sérias, assim, né? No sentido de um lúpus. Mas justamente por quê? Porque você não tá cuidando da parede do seu intestino. Trocar o macarrão por integral ajuda? Trocar 6 por meia dúzia. O grande X da questão aqui, gente, é a quantidade. Eu sempre falo isso. Eu prefiro muito mais que você coma um pão que você adora, um pão francês que seja que você ama, mais uma vez por semana, do que todos os dias você consumir um pão integral, por exemplo. Do que todos os dias você consumir um macarrão integral. Quando você faz isso, você fica enxugando gelo. Porque toda hora você coloca uma dose de alimentos inflamatórios nesse intestino. E ele já tá danificado, né? Ele já tá inflamado. E você continua colocando alimentos que exigem muito da parede do seu intestino. E aí, como consequência, é óbvio, vai ter dores. E aí, são inúmeras dores. E pode ser tanto com relação a dores, ou até a questão mesmo de você desenvolver uma síndrome fúngica, né? Eu falei sobre isso nos meus stories hoje. A gente não associa o quanto a alimentação pode fazer a gente desenvolver fungos no nosso organismo. Aí você não associa que uma coceira de ouvido pode ser fungo, candidíase é fungo, às vezes pigarro na garganta. Sabe aquela pessoa que fica... Muitas vezes ela tem uma contaminação por fungo. E aí ela continua consumindo alimentos que vão piorar essa contaminação, como açúcar demais, amendoim. E aí ela fica andando em círculos. Então, eu quero que vocês entendam na live de hoje como realmente más escolhas alimentares vão interferir na sua saúde. E se a gente não olha isso agora, a conta chega, gente. E é o que eu sempre falo, né? Muitas vezes essa conta não é barata. Você está disposto a pagar o preço dessa conta? Então, quando a gente pensa em más escolhas alimentares, não é trocar o pão normal pelo pão integral. Não é trocar o macarrão normal pelo macarrão integral. O leite normal pelo leite sem lactose. Não é isso, gente. A ideia aqui é diminuir quantidade. Se eu comi hoje um pão que seja, um pão que eu adoro, vou esperar uns 2, 3 dias para dar tempo do meu corpo metabolizar esse alimento para poder comer de novo. Pensa igual como se fosse a gente mesmo, pessoal. Se todo dia a gente faz uma coisa igual, mas que exige muito do nosso corpo, a gente cansa muito mais rápido do que se, por exemplo, eu faço hoje. Falar, então amanhã e depois eu vou descansar, para depois fazer de novo no domingo, que seja. Então você consegue dar uns breaks, sabe? E isso é importante pro seu corpo. Dar umas folgas pro seu organismo para ele conseguir digerir. Então isso é muito importante. Essas folgas são muito importantes para o nosso corpo. Então você ficar trocando 6 por meia dúzia, de trocar o light pelo diet, trocar o normal pelo sem lactose, o pão integral o pão normal pelo pão integral. Não vai adiantar. Continua sendo más escolhas. Tá fazendo sentido, pessoal?
E é aí que as dores começam a aparecer. Porque o corpo vai inflamando. E aí inflama a articulação, inflama o intestino. E aí você vai ao médico, né? Você faz uma bateria de exames. E aí eu falo que muitas vezes não dá nada nos seus exames. Porque ainda é algo clínico. Ainda é algo que não chegou a danificar o seu corpo, né? Danificar os seus órgãos. Então você faz esses exames de sangue, não dá nada. Aí você fala, gente, não é possível, eu tenho dor no corpo. Outro dia eu peguei um paciente assim, ele me falou que ele acaba trabalhando bem com a parte de carregar coisa, carregar caixa. Então ele exige muito do corpo dele, né, todos os dias. E ele tava com muita dores pelo corpo. Mas assim, ele falou, Laís, eu fui fazer ressonância. Eu pedi pro médico assim, pelo amor de Deus, me vira de ponta cabeça que eu preciso entender o que tá acontecendo com o meu corpo. Chega um ponto que a gente reza pra dar alguma coisa, né? Tipo, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Diz que eu tenho isso no intestino. Diz que eu tenho uma artrite reumatoide. Sei lá, pra eu conseguir saber como tratar. Só que muitas vezes, como é algo clínico, não tem como. E você faz inúmeros exames de sangue e isso não dá nos exames. É a hora que a gente vai se frustrar. Então é por isso que eu sempre falo pra vocês. Primeiro ponto, aprender a ouvir seu corpo. Porque não é normal ter dor pelo corpo. Não é normal acordar com as articulações inchadas. Ou acordar com as mãos enrijecidas, né? Não é normal o seu intestino você ter dor. Ah, eu como isso, eu tenho dor. Ah, normal. Não, gente, não é normal. E enquanto você não ouvir isso, você vai ficar dando murro e ponta de faca. E você não vai entender como que a alimentação interfere no seu bem-estar. Quando você aprende a ouvir seu corpo, é hora que você fala, putz, comi hoje pizza. Ai, tá vendo? Ó, já senti que minha barriga estufou. Amanhã eu vou ter que compensar. Você faz isso por conta própria. Não tem que a Laís falar, a sua nutricionista falar, o médico falar, enfim. Aí você sai daquela do eu mereço, sabe? Tipo, ai, só hoje eu mereço uma pizza. Ai, só hoje, pra ser feliz, eu vou comer a pizza. Você começa a entender que o pra ser feliz é você se sentir bem. Sem estufamento, sem dores pelo corpo. E aí eu falo que é a hora que vira a chavinha. A hora que a chavinha cai, você começa... Eu falo que é um caminho sem volta. Aí você não sofre pra fazer essas escolhas alimentares. Entendem? Então você começa a fazer isso porque você quer. Porque você fala, putz, eu tô melhor, eu tô sem dor de cabeça, o meu sono tá melhor, a minha disposição tá melhor. E aí você quer continuar fazendo isso. Outro dia eu peguei uma paciente também que ela me falou isso, né? Ela começou a vir comigo porque ela tava com uma crise muito feia de gastrite. E ela foi no médico, ele deu pra ela, acho que pantoprazol ou omeprazol, alguma coisa assim. E ela veio comigo, ela falou, Laís, eu vim procurar você porque eu não quero ficar tomando essas medicações, né? Porque é aquela coisa, você começou a tomar, não para mais. E aí ela veio comigo, a gente tirou os alimentos mais inflamatórios por causa dela, né? Então diminuiu muito o consumo de glúten, o consumo de açúcar. E aí ela zerou, assim, ela melhorou 100%. Não precisou ficar usando as medicações que o médico tinha passado pra ela. E aí depois que ela melhorou, ela parou de vir pro consultório e ela meio que foi seguindo por conta. Só que ao mesmo tempo ela não tinha aprendido a olhar os sintomas dela, né? Ai, beleza, melhorei, vida normal. E aí a hora depois ela voltou pro consultório, depois de, sei lá, uns 6 meses e falou, Laís, agora eu entendi que isso tem que ser um hábito meu. Agora eu entendi que se eu comer um dia errado, amanhã eu tenho que voltar. E aí depois ela começou a me falar que ela não via a hora de chegar segunda-feira, por exemplo. Porque é a hora que ela voltava pra rotina dela. Que final de semana é óbvio que ela saía da rotina, né? Ela saía pra comer com a filha, com o marido, enfim. E ela falava, Laís, eu não vejo a hora de voltar segunda-feira, pra eu voltar pros meus hábitos. Então quando você entende, você aprende a ouvir seu corpo, você chega nesse estágio de você não ver a hora de voltar. Né? De você não ver a hora de comer aquele alimento saudável. Ah, eu comi errado hoje, putz, amanhã eu não posso comer errado porque eu vou passar mal. Então, quando você foca só no emagrecimento, por exemplo, né? Ou só igual essa paciente, eu quero só melhorar minha gastrite, beleza. Só que quando ela não entende que se ela voltar a ter os mesmos hábitos antigos, vai voltar os sintomas, você não muda. Enquanto você não entender, não aprender a ouvir seu corpo,
e fazer escolhas alimentares equilibradas, você não sai do lugar. Porque é óbvio, a gente não vai ficar 100% numa dieta, a gente não vai ficar 100% Caxias. Vai existir saídas e faz parte. Né? Eu falo que a gente tem que trabalhar com a vida real. Não tem como eu virar e falar, nossa, você nunca mais vai poder comer glúten, você nunca mais vai poder tomar sua cerveja, você nunca mais vai poder comer um chocolate. É óbvio que você pode, mas tudo com equilíbrio. Se eu comi hoje, amanhã eu não vou comer. Não é eu comi hoje, comi hoje mesmo, amanhã eu como errado de novo. Depois de amanhã, errado de novo. Sexta-feira, errado de novo. Esse é o grande ponto. A gente usa o nosso cérebro para fazer escolhas alimentares erradas no sentido de, se eu errei hoje, amanhã eu vou errar de novo. E é isso que você tem que entender, o quanto realmente essas más escolhas vão interferir no resultado lá na frente. Aí você ganha peso, aí o sono fica ruim, a indisposição fica baixa e você não entende o motivo. Você fala, nossa, não é possível, é a idade. Gente, não é a idade. Tá? Eu falo isso para inúmeras alunas minhas. Eu tenho várias alunas que são assim, acima de 50 anos, acima de 60 anos. E elas estão assim, dando baile em várias mulheres mais novas. Mas por quê? Elas estão fazendo uma alimentação de acordo com os hormônios, de acordo com a idade delas, de acordo com a idade cronológica. Que é isso que a gente não faz. Dúvidas, pessoal, até agora? Tá fazendo sentido? Me mandei aqui um joinha. Tô vendo aqui que eu preciso falar pra vocês hoje, tá? E aí, eu quero que vocês entendam muito isso, né? De você parar de ficar achando que só porque você tá comendo uma bolachinha sem glúten é melhor, um leite sem lactose é melhor. Esse grupo que a indústria diagnosticou como saudável, não é saudável. É óbvio que uma vez que você consuma um macarrão sem glúten, é melhor que um macarrão normal, é óbvio. Mas o que adianta você ficar todo dia consumindo macarrão sem glúten? Não vai adiantar. Não vai mudar nada. Então, pensa sempre assim. Eu prefiro muito mais que vocês consumam um pão que vocês amam uma vez na semana do que todo dia você ficar comendo um pão integral. E aí, quando a gente pensa em alimentos inflamatórios, o açúcar é um dos campeões. Então, Laís, eu tenho que diminuir realmente o açúcar da minha vida? Tem que diminuir. E não é cortar, é diminuir. E aí, é usar aquelas inúmeras estratégias que eu sempre falo pra vocês. Mas eu não consigo, eu sou viciada em doce, o que eu faço? Vamos colocar aí mais chás. Até falei hoje na minha caixinha de perguntas, né? Uma moça mandou, sou compulsiva por doce, alguma coisa assim. E uma ótima estratégia é você ensinar o seu cérebro a ter um paladar mais amargo. Como que a gente faz isso? Usando chás mais amargos. Chá de gengibre, chá de moringa. Então, se todo dia você consumir um chá de gengibre, por exemplo, isso vai ajudar muito você já mandando para o seu cérebro informação de um paladar mais amargo. Ou seja, quando você for comer aquele doce, vai estar tão doce que você não consegue mais consumir. Então, isso a longo prazo é muito importante. Então, tem que diminuir esse consumo de açúcar? Tem, porque isso vai danificar lá na frente esse quadro de inflamação. E aí você vai ter dores pelo corpo. E eu quero muito que vocês entendam, não é normal nenhum tipo de dor. Enquanto você não aprender isso, você vai ficar sempre dando um murro em ponta de faca. De ficar sempre tomando uma medicação para mascarar uma dor e comendo tudo que você tem direito. Sem glúten é igual ao baixo índice glicêmico? Não, Sabrina, não é igual, tá? O que a gente tem que pensar? Não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Índice glicêmico, eu sempre falo que é quando a gente pensa aí em alimentos que fazem um pico de insulina. E isso não é legal para o nosso corpo. Então, por isso que a gente fala muito de a gente consumir alimentos com baixo índice glicêmico, né? E cargas glicêmicas baixas. Então, um pão sem glúten, por exemplo, muitas vezes ele vem do arroz.
Então ele não é de carga glicêmica baixa e nem de índice glicêmico baixo. O que você pode fazer é comer pouco para a carga glicêmica dele ser menor, tá? Então, quando a gente pensa nisso, você até pode usar, se você comprar um pão sem glúten de farinha de amêndoa, aí pode ser mais controlada a carga glicêmica dele, o índice glicêmico. Agora, um pão que venha da farinha de arroz, que é o mais comum, aí não tem nada a ver, tá? Aí não entra como baixo índice glicêmico, não, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. E aí, é usar estratégias, tá bom, Laís? Então, ó, questão do doce, eu vou ter que diminuir, mas por enquanto eu não consigo. O que eu tenho que fazer para poder usar ele de uma maneira melhor? Ah, vamos colocar então esse chocolate que seja perto das refeições. Perto do almoço, perto do jantar. Por quê? No seu almoço vai ter fibra, proteína, gordura para segurar esse açúcar. Então ele não cai na corrente sanguínea de uma forma tão pura, vamos dizer assim, para não fazer um pico de insulina. Então o que eu sempre falo é você aprender a fazer escolhas alimentares racionais. Outro dia até uma aluna do curso me mandou isso, ela tá até aí por sinal. Dai, pode se manifestar aí. Ela me mandou assim, Laís, hoje em dia, quando eu penso em comer um doce no lanche da tarde, eu lembro do pico de insulina e eu não consigo comer. Olha que legal isso, olha que informação importante. Então ela vai comer o doce? Ela vai, mas ela vai pensar para comer. Ah, então eu vou comer o doce depois do almoço. Eu vou comer o doce logo depois do jantar. Para controlar essa questão do índice glicêmico, da carga glicêmica. Olha lá, a Dai realmente não come, né, Dai? Então é muito para vocês entenderem o quanto os alimentos eles vão realmente interferir nessa questão de dores pelo corpo. Outro ponto importante, a questão do glúten para a parte de articulação, né? Então, mulheres que vêm comigo que reclamam de artrite reumatoide ou de formigamento nas extremidades. O que eu peguei de mulher já que vem pro consultório e acha que tá infartando? Ela fala, ai meu Deus, eu devo estar infartando porque meus braços estão todos formigando. Aí vai lá no cardiologista, faz inúmeros exames de sangue e não dá nada. Mas por quê? O ponto não tá nessa questão de ela não vai infartar. É muito mais um consumo exagerado de glúten, que é uma proteína que inflama. Aí eu vou ver o recordatório alimentar dela, bolachinha de manhã, pão de manhã, bolachinha no intervalo, no almoço macarrão, lanche da tarde um pão e à noite um Rap 10. Como que você... Gente, é só raciocinar. Se põe no lugar do seu corpo. Olha o tanto de esforço que ele tem que fazer durante um dia. Uma hora ele vai cansar. E ele tá te pedindo socorro todo santo dia. Tipo, me ouve, né? Então, tipo, esses sintomas que você tem é um alerta. Eu falo que chega a ser burrice o que a gente faz. Ai, uma dorzinha de cabeça, vou tomar meu remédio aqui pra parar a dor de cabeça. Não! Você tem que entender. Putz, tô com dor de cabeça. O que eu fiz pra ter dor de cabeça? Porque muitas vezes dor de cabeça é fígado intoxicado. Ai, será que eu bebi muito? Ai, será que eu comi muito pão? Ai, será que foi o leite? Porque, gente, tudo isso que a gente sente ao longo dos nossos dias, das nossas semanas, são sinais que o corpo dá de que algo não tá bom. Não ignorem. Não ignorem, porque lá na frente você vai se arrepender. Se lá na frente você tivesse percebido que esse intestino não funcionar não é algo normal, você não estaria com uma colite. E aí eu pego direto, isso eu pego mais homem desse jeito, né? Que vem pra mim com problema renal, por exemplo. Aí tem que tirar proteína deles, tem que tirar todo tipo de bebida alcoólica, tem que tirar todo tipo de farinha branca. Só que assim, ele podia ter poupado isso lá atrás. E ele não poupou. E aí agora fica muito difícil. Porque agora o corpo realmente tá cansado. O corpo tá fadigado. Se você não tirar realmente o que tá inflamando esse corpo, uma hora ele pifa. Só que, gente, se a gente consegue fazer isso antes desses órgãos pifarem, antes de dar alguma coisa nos exames,
Por que a gente não faz? Entendem? Então esse é o ponto-chave, sabe? Outro dia, eu sempre falo muito isso nas lives. Quem vê minhas lives semanalmente sempre ouve eu falar. Vira e mexe eu falo disso. Porque eu sempre gosto muito de ler livros, né, de nutrição. Eu tava lendo um sobre doença autoimune. E ele falou assim que ele acha muito bizarro, assim, o ser humano. Porque quando a gente tem um problema no nosso carro, por exemplo, e acende lá uma luzinha de que, sei lá, o motor tá com problema. Você não vai lá, corta a luzinha, apaga a luz e finge que nada aconteceu. Você leva o carro ao mecânico. E a gente não faz isso com o corpo. Ah, me deu dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio e finge que nada aconteceu. Mas não. Se todo dia eu tenho enxaqueca, se todo dia eu não durmo bem, se todo dia eu tenho gases, todo dia eu tô estufada, isso já são sintomas que meu corpo não tá legal. E isso vem da onde? Do que você tá colocando de combustível. Como que tá esse combustível aí pra esse carro andar? É combustível bom? Ou é açúcar refinado todo dia, farinha branca, leite adoidado? Então o ponto X aqui é só que vocês entendam que é questão de quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, ou seja, não é cortar tudo. Eu quero que você entenda que com as suas más escolhas, uma hora a conta vai chegar se você não mudar essas más escolhas. Mas então, putz, Laís, eu vou ter uma confraternização agora, final de ano, não vai ter jeito, eu vou ter que ir. Vai, come. Mas amanhã você compensa. Mas hoje você compensa. Quem me conhece sabe que eu como muitas coisas diferentes, né? Eu falo que eu ouço direto. Às vezes, outro dia eu encontrei uma paciente minha numa hamburgueria. Então, assim, eu como coisas diferentes. Mas eu compenso. Aline, então, ó, dor de cabeça, até falei um pouquinho antes da live, no começo da live, tem muita ligação com o seu fígado, tá? Enquanto você não olhar esse fígado, você vai ficar sempre dando murro e ponta de faca e até mascarando com medicamentos. Testa agora essa próxima semana, esses próximos dias, diminui seu consumo de farinha branca. E quando eu falo farinha branca, é pão, bolacha, biscoito, macarrão, torrada, massa. E aí o que eu falo diminuir é tipo assim, você comeu hoje, espera uns 2, 3 dias pra comer de novo. Dá esses espaços pro seu corpo conseguir respirar. Porque ele não tá respirando. E aí o potinho tá transbordando, as dores estão aparecendo. E gente, agradeçam as dores. Elas estão aí pra te mostrar, ó, corre atrás pra lá na frente não vir algo mais sério. Enquanto você não olhar isso, você não vai entender que essas más escolhas são tão prejudiciais para o seu corpo. Dúvida, gente? E aí, um ponto legal que a gente pode, uma atividade boa aí, que eu gosto muito de dar, até uma atividade do meu curso, né, que é o curso Muito Além do Emagrecimento, que é a atividade para você usar a frase do só hoje, né? Então ela é muito boa para você aprender e doutrinar o seu cérebro racional a dominar suas escolhas. Porque a gente vai ter 3 tipos de cérebro: o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro da ação. E muitas vezes quando a gente faz dieta, né, e quer mudar esses hábitos alimentares, a gente usa o cérebro emocional para dominar nossas ações. Que é a hora que a gente fala, eu mereço, só hoje, eu tô estressada, eu tô feliz. Cada hora é um motivo, né? E aí quando a gente usa o cérebro racional para fazer essas escolhas, é muito mais fácil de a gente falar, não, eu vou comer isso porque eu preciso disso, eu quero isso. Olha a Bruna é aluna do meu curso, gente. Tirei totalmente o pão, o leite e tudo com farinha branca. Estou sem sintomas que sentia todos os dias consumindo esses alimentos. E eu falei com ela hoje até, né, Bruna? A gente conversando pelo celular. E ela falou, Laís, semana passada eu abusei um pouco e eu já voltei a ter sintomas. Então essa semana de novo eu retomei. Então olha que legal. É óbvio, gente, que a gente não vai ficar vivendo numa bolha.
Mas quando você aprende a retomar, é muito mais fácil. Você fala, putz, saí essa semana passada, voltou meus sintomas, preciso voltar. Então não fui eu nem falar pra Bruna, volta. Ela que falou, Laís, ó, não vi a hora de voltar para o que eu tava fazendo antes, porque eu voltei com os meus sintomas antigos. Entendem? Tá fazendo sentido, gente? Mandem aqui joinhas pra mim, por favor. Ai, olha a Dai, que legal também. Eu era viciada em descongestionante nasal. Parei com leite e nunca mais usei. Tá vendo? A gente foi na raiz do problema. Até quando eu ficar usando descongestionante nasal? Então, aí voltando aqui para a atividade que eu quero que vocês façam, né, para você pelo menos começar a usar o seu cérebro racional, é você usar a prática do só hoje, né? Essa prática é uma prática até que o pessoal de clínicas de droga, clínicas de reabilitação com relação à bebida alcoólica, eles usam muito, que é a prática do só hoje, né? Então, quando você fala, não, só hoje eu vou ficar sem doce. Dia seguinte, só hoje eu vou ficar sem doce. Dia seguinte, só hoje eu vou ficar sem doce. Quando você faz metas pequenas de um dia que seja, você vai usando cada vez mais o seu cérebro racional. Do que você pensar, ai meu Deus, eu vou ficar 30 dias sem comer doce. Ai, eu vou ficar 3 meses sem comer glúten. Ai, eu vou ficar 2 meses sem tomar leite. Olha como é algo muito distante e o como já desanima só de pensar. Então, quando você começa a fazer metas pequenas, isso é muito bom para você aprender a usar o seu cérebro racional. E aí, você começa a deixar de fazer escolhas erradas. Porque daí é só hoje sem doce. Amanhã, é só hoje sem doce. Quando vê, você passou o mês inteiro sem doce, nem percebeu e tá fazendo as escolhas mais certas. Entendem? Então, assim, como mensagem da live de hoje realmente é essa. Não espera ter um diagnóstico para mudar. Não espera ir no médico e ter uns exames de sangue totalmente alterado para você querer mudar seus hábitos alimentares. Seu corpo tá aí te dando sinal todo santo dia. Então, para observar, sabe? O que eu sinto? O que eu senti hoje? Indisposição, queda de cabelo, o sono não tá legal, tive azia, tive gastrite, tive dores no corpo, nas articulações. E aí, é o que eu falei pra vocês. Você começa a entender e começa a raciocinar qual combustível você tá pondo aí pro seu carro, pra ele andar. É um combustível bom? Aí vai ser maravilhoso. Ele vai ter energia, você vai dormir bem, o intestino vai ficar bom. Ou é um combustível meio mequetrefe? Uma hora o carro pifa. Então, assim, entendam que realmente a alimentação é o seu remédio. Enquanto você não olhar isso, você vai ficar usando remédios para mascarar sintomas. E aí lá na frente, a conta vem alta. Combinado, gente? Dúvidas com relação a tudo que eu falei pra vocês? Ó, com relação a conteúdo hoje, falei tudo pra vocês que eu tinha que falar. Vou até dar uma olhadinha aqui. Mas me falem se tem alguma dúvida. Queda de cabelo, como a alimentação influencia? Eu falo que a queda de cabelo, ela vem por uma outra via. Então, quando a gente tem muita queda de cabelo, as unhas estão fracas, a pele não tá legal, é porque a absorção de nutrientes do nosso corpo não tá boa, né? Eu até posso comer bastante salada, proteína, verdura, mas eu não absorvo bem. E eu não absorvo bem por quê? Onde que a gente absorve o nutriente? Intestino. E aí eu comendo um monte de porcaria que seja, às vezes eu como, sei lá, farinha branca, muito açúcar, eu vou cada vez mais danificar a parede desse intestino. E aí cada vez mais danificada a parede desse intestino, mais difícil vai ser ele absorver nutriente.
E aí eu posso suplementar você com a melhor fórmula de vitaminas. Não, é aquela fórmula que a blogueira tomou que cresce cabelo, que para de cair cabelo. E pode realmente ser uma fórmula boa. Mas se a sua absorção não estiver legal, se esse intestino não estiver legal, pra você pode não ser boa, pra mim pode ser ótimo. Então a queda de cabelo está associado aí a uma absorção de nutriente que não tá boa. E aí, às vezes, eu falo que uma coisa liga na outra, né? O legal do corpo humano é que tá tudo interligado. Ah, queda de cabelo, que também é bom a gente investigar. Tireoide. E tireoide desregulada começa onde? Também começa no intestino. Então, todos os sinais que o nosso corpo dá, a gente tem que aprender a ouvir. Tem um motivo de você ter queda de cabelo. Tem um motivo das unhas estarem fracas. Não é porque eu lavo muita louça. É óbvio que pode ajudar o externo? Pode. Mas não vai ser o ponto X. O ponto X está onde? Está realmente no quanto você está cada vez mais piorando a absorção de nutrientes do seu corpo. E aí vira aquela bola de neve, porque você começa a cair cabelo, as unhas vão ficar fracas, a sua disposição vai ficar ruim, você não vai dormir bem, vai ter muita vontade de comer doce, aí é aquele bando de sintomas que você fala, ah, é a idade que tá chegando. E ó, não tem nada a ver com a idade. Pelo contrário. Eu falo que quando a gente faz uma alimentação de acordo com o nosso corpo cronológico, né, de acordo com a nossa idade, gente, você fica com um corpo de mocinha aí, né? Sintomas de mocinha com relação à disposição, ânimo, sono, cabelo, unhas. É esse o X da questão. É você aprender realmente que não dá pra ter os mesmos hábitos que você tinha com 15 anos. Seu corpo não responde mais. Certo, gente? Mais alguma dúvida com relação a tudo que a gente conversou? Ficou claro, então, o que é importante você entender? O quanto essas más escolhas vão interferir aí, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. O quanto é importante você aprender a colocar combustível bom nesse carro, para esse carro andar, né? Então, assim, não queira colocar combustível ruim e querer que esse carro ande. Então, para de achar que, mas eu comi assim a vida inteira. Mas é óbvio, a vida inteira o corpo foi lá, fez o que ele podia para tentar te ajudar. Uma hora ele cansa. Então, provável até que essa indisposição que você tem hoje em dia pode nem ser por causa de agora. Mas é uma conta lá atrás que tá chegando hoje. Certo, pessoal? Mais nenhuma dúvida? Então, gente, muito obrigada a quem participou da live de hoje. Ela vai ficar salva, né? Eu sempre deixo ela salva por 24 horas. Então, quem não conseguiu assistir, dá um pulinho lá no feed, assiste ela até amanhã esse horário. Então, até amanhã, às 8h30 da noite, ela vai ficar lá no ar. E toda semana a gente tá fazendo lives pra cada dia é um assunto, né? No sentido de você aprender a ouvir seu corpo, o que o seu corpo pode estar te mostrando aí com relação a sintomas. E quero aí que vocês aprendam a se ouvir, né? Porque nada melhor do que a gente aprender a se ouvir. Então, gente, beijos, boa noite pra todo mundo aí e bom finalzinho de terça. Tchau, tchau!